Vou falar agora, eu até já me manifestei dos outros programas que eu tive aqui de rádio, televisão e tal, mas é um assunto que não acabou. Então eu preciso voltar, trazê-lo à baila para esclarecer melhor, porque na época, como diz o outro, era meia dúzia de locais que eu atingia. Hoje, pela internet, é o mundo. E alguém precisa saber isso. Não estou aqui criticando ninguém, mesmo porque o programa não foi criado pelo governo Bolsonaro. Aliás, o programa também não foi criado pelo governo do PT, não. Eu vou mostrar por quê para vocês. Vou falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Aliás, aqui na época eu falava Minha Casa Minha Dívida no meu programa, tanto de rádio, televisão, e muitos profissionais da área que trabalhavam em outras emissoras e que me ouviam, claro, para se manterem informados, caiu no erro de se enganarem e usarem o que eu usava, falar Minha Casa Minha Dívida. 2, pelo menos, foram mandados embora do emprego que eles tinham por causa disso. É um absurdo, mas, infelizmente, é assim que funciona a mídia brasileira. Então, vamos lá. Vou falar sobre o programa Minha Casa Minha Dívida. Não teve vagabundo nenhum que criou. O Minha Casa Minha Dívida, ele tinha outro nome, ele chamava PAR, Programa de Arrendamento Residencial. Era também executado pela Caixa Econômica Federal. Mas, no regimento que criou esse programa do PAR, na tentativa de fazer a coisa meio certa, tal, porque na verdade ele nunca foi destinado a fornecer moradia para quem precisava. É tudo mentira. Eu acho até que esse programa foi do governo Fernando Henrique. No regimento do programa do PAR, que era o Minha Casa Minha Vida, só mudou o nome, me tiraram esse item. Tinha um item que falava que quando o município tivesse um número de 15% de pessoas inadimplentes dentro do programa PAR, ele não poderia mais receber projetos de moradia. E aqui Uberaba já estava na época, inclusive, com 32% de inadimplência, mas não foi por causa disso. Outra coisa que eu quero falar, para provar que esse programa não é por causa do morador. Esse programa foi feito para enriquecer empresas. Porque você pode procurar, por exemplo, no IBGE, que naquela época, quando fazia aquele censão de 10 em 10 anos, mostraram lá, era claro, que aqui na região, no Brasil inteiro, tinha 7% de moradias desabitadas, fechadas, algumas com mais de 5, 10 anos e tal. Então essa história, tem falta de moradia, não sei o quê, nunca teve. O que tinha falta era de poder aquisitivo. O povo que poderia ir morar lá não ganhava o suficiente para pagar aquele aluguel que valia aquela casa. Bom, mas então voltando, no PAR tinha esse item que falava que atingindo 15% não podia mais fazer construção. E isso foi o Brasil inteiro. Por quê? Porque as inscrições eram todas fajutas, eram feitas em órgãos públicos e políticos. O cara não tinha condição, às vezes, nem daquele mínimo exigido, que era o pagamento da mensalidade, da prestação da casa. O cara às vezes não faz aqui um recibo de autônomo que você trabalha de diarista, não sei o que e tal. E aí completava uma renda exigida, o cara às vezes acabava beneficiado porque ele era indicado por um vereador ou por outra pessoa. Aliás, eu quero até lembrar aqui, nós tivemos aqui um presidente da Coagra, que era o órgão que mexia com isso, que depois se tornou vereador, que numa entrevista dele, numa determinada emissora, quando eles ainda permitiam que os mané que nem eu participassem ao vivo fazendo perguntas, eu perguntei a ele, escuta, é verdade que cada vereador tem direito a indicar 4 pessoas para o programa?
Ele falou, não é só vereador, não. Tem algumas pessoas que ocupam cargos importantes na vida pública também indicam. Pô, gente, ao vivo, para todo mundo ouvir. Mas aí, vamos lá. Então, quando o índice quase que nacional passou de 15%, o que seu Lula e a dona Dilma fizeram? Não, vamos mudar o nome. Mudaram o nome para Minha Casa Minha Dívida. Minha Casa Minha Vida. Eu não consigo esquecer isso. E tiraram esse item. Não tinha mais o item que proibia novos programas aonde já tivesse mais de 15% de inadimplência. E aí virou a putaria que sempre foi o Minha Casa Minha Dívida. Mas o pior de tudo não é só isso, não. O pior de tudo é que o programa não foi feito para ajudar o cidadão a ter sua moradia. É mentira e eu provo. O programa foi feito para beneficiar construtoras, políticos e alguns funcionários da Caixa. Porque quem aprovava, depois eu vou falar, quem aprovava os projetos eram os diretores regionais, isoladamente, um cara só determinava que projeto ia ser aprovado ou não. Mas aí vamos lá. Bom, o programa não exigia licitação. Não tinha, por exemplo, eu apresento um projeto, o Zé apresenta o outro, tal, aí vai ser analisado qual que vai ter custo menor, que vai ter a menor prestação, que vai ter a melhor residência. Não. Os projetos eram apresentados e uma única pessoa, o diretor regional da Caixa Econômica Federal, decidia qual era o projeto a ser aprovado. Era decisão técnica. Olha para mim aqui. Você acredita que era decisão técnica? Só um cara. Você só chegava no ouvido e falava, ó, 20%. Como é que é? 20%, entenda o que você quiser. O diretor da Caixa, que já não era bobo nem nada, que sabia o que significava isso, esperava o outro, tinha 3 projetos. O outro chegava e, ó, 25%. O outro, né, 27%. E de acordo com as propostas é que saíram as decisões do diretor da Caixa. Isso eu estou falando que aqui foi normal fazer isso. Olha, no Brasil inteiro. E a qualidade da construção. Gente, as empresas que participavam faziam casas que no máximo custavam 20 mil reais, algumas 30 mil reais, tudo mal feito. O piso já todo cheio de abaulamento, as vigas mestras lá tudo torta já, é uma zona, sem muro, não tinha muro, não tinha nada, grande parte não tinha, porque a lei fala que a prefeitura só pode liberar a venda de determinados projetos, tanto Minha Casa Minha Vida como algum particular tal, depois de toda a infraestrutura pronta. Tem que ter arruamento asfaltado, tem que ter rede de esgoto, rede de água tal. Lá não tinha nada. As empresas entregavam sem nada. O morador tinha que se virar quando chegava lá para comprar hidrômetro, comprar relógio de luz, fazer ligação, tudo por conta dele. Foi vergonhoso, foi uma roubalheira. Mas roubaram, continua até hoje, porque continua, não adianta. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas e o dinheiro? Sabe qual é o dinheiro que era usado? Eu sei o dinheiro. O dinheiro do trabalhador que depois ia lá morar naquelas casinhas lá, sem linha de ônibus. Nem linha de ônibus não tinha, o cara tinha que sair de lá a pé ou sair de bicicleta quando tinha. E aí usavam o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Dinheiro do povo que está lá depositado é do povo. Mas os vagabundos, inclusive da Caixa, que ladra até dizer chega, para você ter ideia, tem 12 vice-presidentes. Por quê? É um de cada partido. E cada um tem um setor para roubar, para dar dinheiro para o seu partido. Continua até hoje, não mudou não. Não vai atrás disso não. Mas esse dinheiro do FAT GTS, caso você não lembre,
Era aquele dinheiro que a Caixa depois passava para o BNDES e que emprestava para o JBS, para as empresas do Lula, ligadas ao Lula, com juro de 2,9%, que era o juro que era a remuneração de então do FAT e do FGTS. E o morador, que era o dono daquele dinheiro, que construiu a casa, além de pagar um valor muito alto pela casa, porque ali tinha um monte de gente que tinha que ganhar, o diretor da Caixa, o político que estava envolvido, e todos os programas tinham um político envolvido, a empresa. Então, aí o resultado, além do preço altíssimo, era um juro de 12% ao ano. Seu Luciano Huck comprou jatinho com esse dinheiro seu, cidadão, o mesmo que construiu a sua casa, pagando juro de 2,9%, que é o mesmo juro que você recebe pelo FAT e pelo FGTS. JBS comprou absurdos, inclusive o canal de televisão, o canal rural, com seu dinheiro, pagando juro de 2,9%, e você paga na sua casinha aí do Minha Casa Minha Dívida 12% de juro. Bolsonaro, eu abro mão da minha parte, do meu dinheiro que eu sempre tive aí no FGTS e no FAT. Faz essa casa aí, dá ela de graça para o pobre. Eu não quero receber mais dinheiro de FGTS nem FAT. Eu abro mão. Eu não vou ver esse dinheiro mesmo, esse dinheiro já foi roubado pelas grandes empresas brasileiras. Dá ele de graça, não cobra essas casas do Minha Casa Minha Dívida. Aliás, já houveram programas aqui no Brasil em que o terreno era dado pela prefeitura, o material era pelo governo federal e o cidadão tinha que entrar com a mão de obra, ou própria ou contratada. Mas tinha já vamos dizer assim, uma planta das casas, para não ficar muito zoneado, mais ou menos iguais, tal. Era quase de graça. Por que não voltar isso? Mas não, hoje tem que fazer. Eu volto a falar, o Minha Casa Minha Dívida foi feita para empresas ganharem um dinheirão que eles nunca imaginaram, enchendo o rabo de políticos e de diretores da Caixa, para que houvesse satisfação geral e os políticos usassem aqueles valores nas suas campanhas para a reeleição. Você está entendendo? Você entendeu o que eu quis te mostrar? Eu não estou criticando que esse programa nem foi criado agora, mas precisa ser modificado. Chega de deixar só os mesmos roubarem sempre. Grupos, nem o Debrecht e outros tal, que também operaram em construção de casa popular. Chega de roubar o povo. Acorda, cidadão. Você pode mudar isso. Esse ano já começa a mudança. Tchau.